Boa tarde, bem-vindos todos a mais uma live, o nosso 33º programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, mediadora e conciliadora no Sejusc em Sorocaba, trabalho com constelações familiares principalmente, e hoje eu estou aqui com o Sérgio Holtz Filho. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Uli. Eu sou o Sérgio, marido da Uli, também sou terapeuta, também sou conciliador no Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo e trabalho principalmente com terapia, psicoterapia, orientação vocacional e coaching. E hoje nós estamos aqui como numa sequência desses programas e eu recebi uma solicitação de tema, que eu adoro quando vocês me mandam, porque assim a gente vai tendo mais ideias. Eu vou percebendo também quais são as demandas de vocês em relação a esse assunto, constelações familiares, que é tão vasto e que tem tantas nuances nesse trabalho, né? O Sérgio, ele me acompanha nas constelações, principalmente em grupo, né? A gente trabalha já há 7 anos. Juntos? Sim, 7 anos. Então, ele também, eu pedi para ele vir hoje aqui, porque sempre quando a gente tem um bate-papo, acaba ficando mais solto do que simplesmente eu ficar olhando para esse tubo e ficar imaginando se eu já falei tudo que eu tinha que falar. Então, hoje eu vou falar sobre um tema que a Daniele de Minas, ela trouxe uma seguinte demanda, que eu vou ler aqui para vocês, né? Que ela pergunta o seguinte: o que acontece? Por que nós nos capacitamos e trabalhamos tanto, mas a vida financeira não melhora? Por que as portas de um bom trabalho não são abertas nessas condições? Então, como a gente tem conversado em todos os outros programas, e então eu até peço para vocês que estão chegando pela primeira vez que assistam os outros programas, porque hoje eu vou me concentrar mais nesse tema específico. Então, o que a gente vê, né, Sérgio, que quando a gente traz uma demanda financeira, uma demanda de sucesso, tudo o que acontece tem as raízes em pai e mãe. A base de toda a nossa informação, da nossa formação é a família, é pai e mãe. E que está registrado no nosso DNA, vocês já viram, quem já viu nos outros programas, o nosso DNA não traz só informação de cor de olhos e de estatura e de tamanho, mas também traz essas informações de sucesso. E o relacionamento de pai com pai e mãe, mesmo que não presente, ele tem essa força de promover ou vamos dizer, de facilitar tanto o sucesso profissional quanto o sucesso financeiro, que são duas dinâmicas diferentes, né, Uli? E o que acontece? O que a gente vê? Digamos, se a gente generaliza, né, se a gente vai na generalização, o que a gente costuma dizer? Mãe tem tudo a ver com sucesso. Então, o nosso primeiro sucesso foi o nascimento. O segundo sucesso foi a primeira mamada, quando o nosso corpo entendeu que dava para sobreviver aqui fora. E a gente diz que o ir para o mundo, que o ganhar dinheiro tem a ver com o pai. É claro que isso é muito genérico e tem muitas nuances dentro disso, porque esse sucesso em pai, às vezes você pode me dizer... eu não tenho problema nenhum com meu pai e com a minha mãe. Tudo flui muito bem. Eu me dou muito bem com eles, flui tudo de uma forma super tranquila, mas ainda assim eu não tenho sucesso financeiro. Ainda assim as portas de um bom trabalho não se abrem para mim. E aí, num primeiro instante, a gente deveria analisar, dentro das 3 leis, da lei do pertencimento, da lei da hierarquia principalmente, e do equilíbrio, né? Como é que está essa relação com pai e mãe? Porque às vezes a gente fala, puxa vida, eu me dou super bem com meu pai e com a minha mãe, mas como é que é esse bem? Será que eu tô no meu lugar? Ou será que, de repente, eu falo, puxa, tá tudo ótimo com eles, quer dizer, eu faço tudo para eles, como eu entendo mais dessa parte... até de informática, eu resolvo as coisas de banco, eu faço supermercado, eu me coloco à disposição deles, quer dizer, sem querer a gente às vezes não percebe que a gente está no lugar errado, que nós estamos grandes. Não sei se vocês se lembram, né, que a vida flui do grande para o pequeno. Quando um pequeno de alguma forma escorrega para o lugar de grande, ele já se desliga das suas raízes.
E aí essas encrencas de vazio, de encrencas de relacionamento com pai e mãe, apesar de aparentemente estar tudo bem, eu posso estar no lugar errado sem nem perceber. Ou talvez no lugar de igual para igual, onde eu tenho um relacionamento super bom com meu pai e com minha mãe. Eu sou confidente deles, eu sou super amiga, eles são meus super amigos. É como se a gente estivesse na mesma geração. E na mesma geração, eu também estou sem pai, sem mãe. Eu também estou grande. Eu não consigo tomar os meus pais do lugar de filha. Então, muitas vezes, quando a gente está nessa condição, e isso é tão natural, a gente não percebe que de verdade existe uma encrenca que está oculta. E claro, fora isso também tem as nuances do trabalho das fidelidades, que a gente chama de lealdades invisíveis. Né, Serginho? A gente vê tantas vezes isso nas constelações. Muitas vezes, as fidelidades e essa igualdade da pessoa se colocar como igual. Aquela coisa de ser amigo, e é ótimo ser amigo dos pais, mas os pais têm que continuar sendo os pais. Até tem um mandamento antigo, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Hoje, nas constelações, a gente pode entender de uma forma não simplesmente dogmática ou religiosa, mas uma forma que essa honra de um pai e de uma mãe, por mais amigo que a gente seja, por mais que a gente possa realmente partilhar muitas coisas com os pais, com o pai e com a mãe, a imagem arquetípica de masculino e de feminino que vem de pai e mãe tem força na nossa conduta. E essa reverência às figuras de pai e mãe, uma reverência humilde, uma reverência de baixar a cabeça para pai e mãe, de honra. E honra é uma coisa que é difícil de explicar, honra. E a gente fala muito, né, em constelação, a gente usa honra como termo técnico, né? Então, eu posso fazer tudo pelos meus pais, eu não preciso mudar a minha conduta externa, basta que eu me coloque no lugar de filho, que é um lugar de quem recebe a vida, simplesmente recebe a vida e diz sim a tudo que vem com isso, ao pacote completo. Porque se não fosse justamente esse pacote completo, não seríamos nós aqui. Então, uma das coisas a se olhar quando a gente não tem sucesso financeiro é como é que está essa relação. Eu realmente estou no meu lugar de filha dos meus pais? E se eu responder que sim, eu ainda posso olhar para umas outras coisas, que são justamente as encrencas que trazem, por exemplo, o pertencimento. A gente diz, o Bert Hellinger, ele traz essa lei do pertencimento, onde a gente entende que todos têm o mesmo direito de pertencer. E muitas vezes existem exclusões no sistema familiar. Por exemplo, se eu perdi um irmão, se aconteceu um aborto provocado na família, se de alguma forma eu faço uma leitura inconsciente, tá, pessoal? Porque às vezes a gente nem sabe que isso aconteceu, que esse fato existiu. E inconscientemente a gente não se dá o direito de ser mais próspero, de ser mais feliz do que aquele que não teve o mesmo direito à vida. Então essa também poderia ser, por exemplo, uma dinâmica oculta, onde uma lealdade invisível a esse excluído me faz repetir uma história de insucesso. Se ele não teve direito ao sucesso, como é que eu posso me dar o direito ao sucesso? Isso é uma honra também, aquilo que a gente fala na constelação do amor deslocado, né? De eu estou honrando um ascendente que ficou excluído e por amor tapa um buraco que fica no campo e mesmo estando no relacionamento, aparentemente num relacionamento harmonioso e saudável, a gente acaba tendo essas expressões, ou falta de dinheiro ou insucesso profissional. É uma das possibilidades, né? E tem tantas outras, né? Eu vou enumerar mais algumas, mas uma coisa que precisa ficar bem clara. Quando a gente coloca isso em constelação, então a pessoa traz, por exemplo, um representante para si, traz um representante para o dinheiro que ela gostaria de ter, traz um representante para o sucesso, vou inverter, tá? Sucesso mãe, dinheiro pai.
Então, para o sucesso que ela quer ter, para o dinheiro que ela quer ter. A gente percebe logo nessa dinâmica aonde ela conduz, aonde vem muito rapidamente vem à luz o essencial da questão, que podem ser várias raízes. Pode ser uma encrenca de hierarquia, como a gente falou, de pai e mãe. Pode ser uma exclusão de alguém que não pôde ficar, então eu não me autorizo a ficar também. Pode ser também uma história de um insucesso. Por exemplo, algum ascendente que teve muita qualificação, que ganhou muito dinheiro, que se deu muito bem na vida. As portas se abriram para ele, só que ele foi traído por alguém e foi morto, por exemplo. Então ele teve um destino terrível. Inconscientemente, isso está gravado, pessoal, né? De forma epigenética, também na nossa história. Quer dizer, a gente traz a nossa história, o nosso DNA, a forma que os nossos ancestrais entenderam sobrevivência. Dentro de toda esse contexto, a gente traz essa história gravada também nas nossas células. Então, inconscientemente, para sobreviver, eu me saboto, eu não me permito ter sucesso, eu não me permito ter sucesso financeiro, porque assim eu não corro risco de vida, eu fico na vida, eu fico com os meus filhos, eu fico com a minha família. Essa é mais uma dinâmica possível. Outra dinâmica possível também tem a ver, por exemplo, se eu venho de um berço humilde e meus pais se sacrificaram para me fazer estudar, ou eu me sacrifiquei porque eles não tinham a mínima condição, eu fui trabalhar, eu me qualifiquei, e aí eu quero justamente esse sucesso que não vem por uma fidelidade também consciente, no sentido de como é que eu posso ser melhor do que você, pai, do que você, mãe. Se eu faço isso, é como se eu estivesse me sobrepondo, eu amo tanto vocês que eu não me autorizo. Então, por uma lealdade invisível, eu também saboto o meu sucesso para poder continuar pertencendo a essa família. Porque a sensação que este filho, que essa filha pode ter, é de um sentimento de culpa. Quer dizer, eu fico numa má consciência se eu dou a impressão de que agora eu estou me achando e que agora eu já não pertenço mais. E esse crescimento, isso a gente já falou também num outro programa, numa outra live, esse crescimento, ele tem tudo a ver com assumir essa má consciência, digamos, essa culpa, entre aspas, de me qualificar melhor, de poder dar um salto, subir num patamar em relação ao que os meus até aqui construíram. E aí, dentro dessa má consciência, como é que a gente resolve isso? Quando eu assumo essa culpa, digamos, eu assumo esse compromisso de construir a partir do que eu recebi. Então, quando, de novo, a gente entra num ato humilde, né? Quando a gente honra tudo aquilo que foi, onde eu só posso, ou eu me dou o direito ao sucesso, não para fazer diferente no sentido de contrariar ou dizer que vocês não foram o suficiente, mas sim no sentido de presentear vocês. Eu construo a partir do que eu recebi. Se eu tenho essa condição é porque eu tenho boas raízes. Então eu construo em cima disso. Eu assumo a minha nova condição e eu adulteço. Eu tomo o que eu recebi com todo amor, com todo carinho, com toda a honra e me permito ter sucesso. Então são várias as dinâmicas possíveis e tem muitas outras, né? Nesse trabalho a gente vê dentro dessas nuances desse trabalho, muitas vezes vem coisas que a gente nem imaginava. E o trabalho da constelação, às vezes, para quem não conhece, parece até mágica ou... Porque só de olhar de cima, acho que todo mundo viu o filme de guerra, aquela coisa onde os generais fazem o seu plano de guerra em maquetes. Só esse efeito de olhar de cima já dá uma visão diferenciada de quando eu estou no meio do problema. Quando a gente olha a maquete em si, já é uma coisa que elucida. E a técnica dos bonequinhos e da colocação e as leis, as três leis da ordem do amor, então colocadas nessa situação, aí vem a identificação
ajuda na identificação. Qual é o emaranhado, qual é o nó que está me pegando? É relacionamento com o pai, é honra com o antepassado, é uma honra com o estado humilde de onde eu vim, que eu não quero sobrepor à cena dos meus pais. E isso tudo acaba aparecendo de uma forma harmoniosa, de uma forma gentil e generosa, com esses, tanto com os bonequinhos, quanto em grupo. Em grupo também é fantástico. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Mas no grupo, as pessoas que estão junto acabam pegando carona também na história do cliente, né? Então, esse trabalho em grupo, ele é muito rico por isso. Muito rico. Agora, com os bonequinhos também funciona da mesma forma. E eu também... nosso tempo está terminando, né? Passa muito rápido. E eu quero dizer que se vocês tiverem também sugestões de temas, tiverem alguma dúvida, as dúvidas também são sempre muito legais, porque elas já dão um gancho para o próximo programa, assim como a gente fez no programa passado com o Jair. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, o Facebook é Uli Holtz Constelações Familiares, o meu WhatsApp, eu sou de Sorocaba, é 15... E o telefone é 991 11 5467. O seu telefone, Sérgio, também para contato, para... Pode ser no consultório, que é o mesmo nosso, 3234-2423, DDD 15 de Sorocaba. E estou à disposição para qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham. E agradeço muito por vocês participarem e até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado. Tchau.